Bom, os primeiros segundos não servem só para você causar uma boa impressão com alguém. Eles servem para você se conectar ou não com os instintos e a essência de uma outra pessoa. Nós temos aí nesses primeiros segundos um instinto subconsciente mesmo de sobrevivência, em que a gente pensa na hora, né, se vai reagir, se vai combater, se vai fugir ou vai se relacionar com essa outra pessoa. E esse é um julgamento instantâneo, né? Acontece no nosso cérebro e tem acontecido aí durante a evolução da espécie humana. Nós não conseguimos fazer com que esse julgamento não aconteça, mas podemos fazer com que esse julgamento aconteça a nosso favor assim que a gente se aproxime e começa a conversar com alguém numa entrevista, numa reunião, num bate-papo, qualquer situação que seja. Bom, e qual que é o principal elemento que faz com que essa conexão aconteça de forma mais humana, mais próxima, né, mais verdadeira, e que faça com que a outra pessoa não pense em combater com você e nem fugir de você, mas tenha vontade de se relacionar, ouvir o que você tem a dizer? Bom, as teorias dizem que o principal elemento para isso está na sua energia, no seu vigor, pessoas que chegam conversando com mais entusiasmo. Por quê? Porque no nosso cérebro a gente pensa assim, se essa pessoa vem com essa energia boa, ela tem saúde, ela tem vigor, tem ânimo, ela vai ser boa para o nosso grupo e vai fazer com que a nossa espécie se perpetue. Essa é a ideia. Se você chega numa entrevista de emprego com uma energia ruim, com um tom de voz baixo, com uma postura cabisbaixa, com um olhar um pouco triste, a pessoa pensa que você vai ser como se fosse um fardo para o grupo, alguém que nós teremos que carregar, alguém que nós teremos que proteger, e isso vai fazer com que o nosso grupo fique mais fraco. Então a gente tem que sempre pensar em soluções de problema, sempre pensar que está animado, que está feliz, que está com vigor quando a gente quer se conectar com outra pessoa, mostrar que tem ânimo, saúde. É por isso que a comunicação tem vários elementos, como por exemplo a sua roupa, o jeito que você fala, o seu timbre de voz. Tudo isso para se conectar com uma outra pessoa, mostrando assim, se relacione comigo que eu farei com que o nosso grupo seja mais forte. Falando um pouco sobre isso também, né? Muitas pessoas tendem a focar mais no problema do que na solução. Hoje, né, como a minha área é bastante de recolocação no mercado de trabalho, a gente vê as empresas valorizando cada vez mais quem tem a capacidade de pensar na solução e não no problema em si. Por isso, quando você vai para um discurso, né, conversar com alguém, focando nos problemas, trazendo palavras relacionadas ao problema, fazendo até uma reclamação sobre o trânsito, uma reclamação de nossa, a política está ruim, estamos com problema nisso, a outra pessoa te vê como alguém que está mais focado no problema e de repente seja mais fraco também. Um exercício legal para a gente começar a desenvolver essa visão mais de solução do problema é pensar em coisas que você não gosta e transformar em soluções. Por exemplo, eu não gosto de trabalhar em um local muito frio, por exemplo, o ar-condicionado é muito forte. Em vez de você usar essa frase, use frases assim, quero trabalhar em um lugar mais quente. Entende essa mudança? Eu não gosto de pessoas que são muito barulhentas. Ou, por exemplo, eu não quero ser uma pessoa tão barulhenta. Em vez de dizer isso, eu digo, eu quero ser uma pessoa menos barulhenta. Eu quero ser uma pessoa que fale com mais harmonia. A gente tem que transformar frases negativas em frases positivas. Então, até com frases do seu dia a dia, tirando o não e colocando o sim em todas elas, a gente faz com que a nossa cabeça se habitue a focar mais no que a gente quer e não naquilo que a gente não quer. E esse hábito faz com que a gente seja mais um solucionador de problemas do que alguém que está sempre procurando algum problema. Como espécies, a gente sempre tem a ideia, a motivação de descobrir se vai se aliar a essa outra pessoa ou não, em qualquer situação. É por isso que a gente sempre tem que mostrar que somos um grupo forte e que temos identificação. A gente vai ver depois, quando a gente começar a falar sobre o roteiro, né, sobre o que a gente tem que falar na hora de uma reunião, de uma entrevista de emprego, que mostrar que temos coisas parecidas ajuda muito. E os primeiros segundos são os mais importantes, porque quando a outra pessoa consegue se conectar de verdade com você, o restante do discurso serve mais para enfatizar aquilo que ela já acredita. Se de cara ela acha que com você ela deve se conectar e deve se relacionar,
todo o restante do seu discurso vai servir só como embasamento para ela dizer assim, realmente essa pessoa faz todo sentido para o nosso grupo. E do contrário, a mesma coisa. Se por acaso você disser alguma coisa que ele acha que é melhor fugir ou de repente combater com você, tudo que você disser depois disso vai servir para te prejudicar um pouquinho mais. Dá para contornar, mas é mais difícil. É por isso que todo discurso precisa ser bem planejado, bem estruturado e treinado. E quando a gente fala de vida profissional, entrevista, reuniões, que a gente não conhece muito bem a outra pessoa, esses primeiros segundos são ainda mais importantes.